O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui junto a esse espaço de estudos para fazermos comentários a respeito de um tema do Livro dos Espíritos, da nossa doutrina espírita. O tema de hoje é parentesco e filiação, e nós vamos buscar, através dos comentários, traduzir para nós, para o nosso dia a dia, porque a doutrina é maravilhosa, meus irmãos. Ela é consoladora, ela nos permite a elevação, mas desde que a gente também consiga trazer todo esse conhecimento para o nosso dia a dia. Não adianta a gente achar lindas as letras, as palavras, e esses conceitos a gente não conseguir abrigar nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje com tranquilidade e paz no coração, mas antes nós vamos orar, dizendo assim: Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo teu carinho e amor por cada um de nós. Abençoa-nos para que a noite de hoje, Senhor, seja de aprendizado, seja de reflexão para cada um de nós que estamos aqui sintonizados nesse espaço e tempo de estudos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu já disse o tema, né? O tema da noite de hoje é parentesco e filiação. A gente pode olhar vários aspectos, é um tema bastante abrangente, mas nós antes queremos levantar uma questão, né? Por que será que a gente precisa viver em família? Por que será que eu preciso viver em sociedade, junto aos meus pares, ou melhor, com aqueles que eu me identifico, com quem eu me entendo? Por que será? É porque existe uma lei, ou melhor, toda a lei de Deus, ela é progressiva. Ela não é uma lei estática que se aplica nesse momento, num outro momento da mesma forma, é indiferente aos indivíduos que estejam ou não envolvidos ali. Na verdade, as leis de Deus visam o nosso progresso. E viver em sociedade e viver em família significa progresso, significa estar dando passos nesse progresso. Porque é na família que nós vamos o quê? Aprender a conviver com a sociedade da época. Quando eu digo da época, porque nós não somos espíritos apenas desse momento. Nós já vivemos em outras épocas. Então é ali que a gente aprende teoricamente com o pai e a mãe, hoje mais modernamente com os avós, com os pais, com as mães, mas ali é que nós vamos aprender a conviver com o mundo em que nós estamos inseridos. É ali que nós vamos aprender o desculpa, que hoje não se usa muito, né? O perdão, me perdoa. Isso não se aprende de uma hora para outra, se aprende em casa. Um exemplo daqueles que estão conosco. Se aprende com a repetição. Então, não há milagre, há aprendizado, há esforço de quem está junto a nós e daqueles também
que nos ensinam, né, como eu já disse, mas de nós também. Então, é fundamental que a gente viva em família, que a gente viva em sociedade, para que a gente possa é, avançar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, mesmo com o aprendizado, nós apresentamos, às vezes, graves dificuldades em nossas personalidades. E aí não avançamos moralmente, não avançamos de uma forma mais ampla espiritualmente. Mas esse trechinho do Livro dos Espíritos começa com uma pergunta interessante, né? Ele pergunta assim: os pais, eles fornecem o corpo e o espírito também que vai reencarnar? Será, meus irmãos, que, né, o casal, vamos colocar assim de forma genérica, o casal é, resolve ter um filho. Eles são responsáveis pela parte material, ou seja, a confecção cromossomial do corpo, as informações cromossomiais dos dois. Isso a gente já sabe que sim, não precisamos ficar pensando. Isso aí é pura verdade. A criança, né, existem lá os fenótipos, os genótipos, a misturinha do pai e da mãe, melhor dizendo, do histórico, né, da família do pai e da mãe, vai ser representado ali naquela criança. É porque às vezes o pai é muito branquinho, a mãe é mais morena, e aí, puxa, nasceu um filhinho tão mais moreno do que a mãe, com características negras, né? Por quê? Porque, fatalmente, um dos pais tem na sua carga genética ascendentes dessa raça. Então, não tem nada de mais. Eu, por exemplo, sou pardo, minha esposa bem branquinha e meu filho nasceu com olho verde, coisa que não é característica nossa. Coisa até mudou, mas ele nasceu muito branquinho, louro de olho verde. Porque na minha família, minha mãe é descendente de europeu, né? Então aquilo ali de alguma forma ficou guardada para ele. Nenhum problema, sabe? Não existe algo de se para se espantar. Mas será que os pais, além dessa carga genética, será que os pais também fornecem, né, o espírito, né, de uma forma ampla, fornecem aquela alma do jeito que ela é? Será que quando a gente diz assim, puxou ao pai, será que isso é verdadeiro? Nós vamos estudando o Espiritismo ver que não. Isso não é verdadeiro. Mas por que será que não é verdadeiro? Porque quem cria o espírito é Deus. Os pais dão a informação material do corpo, das possíveis doenças, da cor da pele, dos olhos, da altura. Isso os pais fornecem através da herança que eles carregam. Mas o espírito não. O espírito vem de Deus. Então, se aquele espírito guarda características parecidas com o pai ou a mãe, elas não fazem parte da herança que o pai e a mãe deixaram. Aquilo pode ser adquirido
pela observação, pela educação, né? Mas quem cria o espírito é Deus. Homem nenhum tem condição de criar um espírito. Tanto é que os espíritos, no próprio livro, eles dizem assim: o que é do homem procede do homem. Agora, o que não é matéria procede do homem. Pode, não pode proceder do homem, procede de Deus. E aí, essa junção dá para nós, né, é, esse nosso jeito, essa nossa forma. Porque o espírito, meus irmãos, não é formado naquele instantezinho, não. O espírito foi criado por Deus, no nosso caso aqui da Terra, há milhares de anos. Já passou por infinitas experiências e criou uma personalidade. Ele criou a personalidade fruto do que ele quis, da maneira que ele quis. Se ele é uma pessoa de coração livre, fácil, amorosa, que ele quis ser assim. Se ele é ranzinza, se ele é meio chato, se ele responde mal, essas características personalísticas foram criadas pelo próprio espírito para si, porque de alguma forma aquilo o deixa feliz, porque de alguma forma ele acredita que aquilo dali é bom, ou é uma verdade para ele. Não pensemos que aquilo dali veio da genética, da família, do pai ou da mãe. Não, não veio. Não veio. Aquilo dali pertence ao espírito. Se ele é assim, a gente pode dizer assim, é porque ele gosta. Ele é assim o que é. Eu anotei aqui, né, uma frasezinha interessante que eu vou ler para vocês, que diz assim: encarnados ou não, todos somos espíritos criados por Deus. Todos somos espíritos criados por Deus. Portanto, uma conclusão que a gente pode tirar é que todos nós somos irmãos. Não há diferenças entre o mendigo e o rei. A diferença é ocasional, é momentânea, né? E essa diferença obedece a uma lei importante, que é a necessidade encarnatória. Aquele irmão que está na mendicância, ele precisa passar por aquela prova ou expiação. Enquanto que aquele que está lá no trono, bonitinho sentado, também não é privilégio, não é para ser alegre, não é para a gente achar, né, que é cobiçar, querer, que aquilo ali é momentâneo, todos nós sabemos, é de momento. Quando ele desencarnar, não leva aquele ouro, não leva os títulos, não leva. Ele leva o que ele realmente construiu para si. E o que ele constrói para si é o quê? Conhecimento, moralidade, afetividade. Não adianta juntar dinheiro, sentar em cima para garantir o seu futuro. O seu futuro lá no mundo espiritual é garantido pelas coisas imateriais, por aquilo que a gente não compra e não vende.
Mas é claro que, como a gente vive no mundo material, a gente tem que lidar com isso. Então, às vezes, ter dinheiro, né, é, comprar, vender, ter muitos haveres, né, materiais, não constitui um pecado. Mas a gente tem que ter muito juízo para poder lidar com isso tudo, que é muito difícil. É a prova mais difícil, muito mais difícil do que a pobreza. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que todos nós somos irmãos. E a nossa humanidade, ela é, então, por isso, uma grande família. Uma grande família, onde todos nós vivemos. Agora, não vamos nos equivocar. Por que, que eu tenho afinidade com o fulano e não tenho com o ciclano? Porque eu estou nessa família e não estou numa outra. Talvez essa seja um interessante questionamento. Por quê, meus irmãos? Porque a cada encarnação nós formamos afinidades. Nós acabamos criando certas afinidades que servem como uma espécie de magneto que nos chama uns para com os outros. Por isso é muito comum a gente reencarnar várias vezes com o mesmo grupo de espíritos, que pertencem à nossa família espiritual. Eles são a nossa família espiritual. A nossa família material nem sempre tem grande afinidade conosco. Nós às vezes, nos sentimos até é, isolados emocionalmente, às vezes nos gostos, porque aquela dali talvez não seja a nossa família. Talvez nós estejamos inseridos ali para aprender com aquele grupo de espíritos, ou até para ajudar e ensinar, porque nós trazemos uma bagagem de conhecimento espírita. Então, essa questão do parentesco e da filiação, ela é muito relativa. Por que, que eu me apaixonei pela fulana e por que não pela outra que era muito mais bonita? E porque a gente tem afinidades do passado, afinidades que não obedecem a leis diferentes das que nós convencionamos. As nossas leis, muitas das vezes, são convenções que nós criamos para deixar o cenário bonito. Mas as leis de Deus, elas não estão preocupadas com a família de margarina. Elas estão preocupadas com a nossa evolução, com a construção de um mundo melhor. Então, nós precisamos atendê-la. E aí vem que você vai num determinado lugar que você nunca viu, esteve, nunca viu a pessoa e inicia um relacionamento que às vezes dura muito, né? Dura 30, 40 anos, obedecendo a essas leis. Você não consegue ficar distante. Por quê, minha gente? Porque a gente guarda afinidades com aquele espírito, afinidade de outras vidas, outras passagens em que vivemos juntos, em que dividimos o mesmo teto, em que brigamos, em que nos entendemos, em que tivemos filhos.
E aí, gente, é o que faz com que a gente, muitas das vezes, se sinta em casa com a família que a gente tem ou não. São necessidades que nós muitas das vezes não fazemos nem ideia, e é até bom, porque se a gente soubesse tudo, de tudo, aquilo que nós já fizemos um para o outro, talvez nós jamais nos juntássemos a esses espíritos. Então a gente deixa que esse magnetismo divino nos junte, nos coloque sob o mesmo teto, para que no momento que as questões ressurgirem, nós possamos ir nos ajustando através do amor, através do perdão, através do afeto. Não existe família de margarina, meus irmãos. Existe a família real, do dia a dia, que concorda, discorda, briga, se reacerta, se perdoa, se ama. Essa é a família real do dia a dia. É essa situação entre pai, mãe, filhos. Esse é digamos assim, é a família de margarina dentro da nossa realidade espiritual. Não é aquela família sem nenhum problema. Então, eu acho que já ficou claro, voltando um pouquinho, que os pais são responsáveis pela vida animal, vida física, vida espiritual. Não. É um outro trechinho que eu separei é, fala sobre a parentela. Nós, então, temos um número infinito de famílias, né, que nós já formamos ao longo das encarnações. É, será que isso, de alguma forma, não destrói os laços de família? Será que isso não, não faz com que eles se enfraqueçam? E hoje eu estou nessa família aqui. Amanhã eu posso não estar. Mas o que que eu disse, meus irmãos? O que que eu falei anteriormente? Nós vamos formando laços. Esses laços não se perdem. Os espíritos que, digamos assim, dividem conosco hoje o mesmo teto, as afinidades, o afeto, isso não vai se perder, porque quando eu me for e eles também, isso não vai desaparecer. E as questões que nós deixamos incompletas vão precisar ser completadas. Então, em algum momento, nós estaremos juntos outra vez. Às vezes, não sob a mesma formação. Eu sendo pai e o outro sendo filho, não. Pode ser o inverso, pode ser através de uma amizade grande que eu tenho encontrado. Tem amigos que nós temos um sentimento mais forte do que por um familiar, como se fosse um irmão nosso. Tem. Então reflitamos, meus irmãos, na natureza de Deus, nada vai se perder, nada vai ficar jogado para um segundo plano. Nós podemos, até numa encarnação futura, não encontrar aqueles espíritos,
exatamente, mas eles estarão, com certeza, se ainda não reencarnarem, nos observando, torcendo por nós, orando ou até nos tutelando, dependendo da condição moral. Uma mãe ou um pai de condição moral muito elevada não pode ser futuramente um anjo da guarda do filho, em outro momento? Por que que não pode? Quem disse que não pode? Então, não não deixemos de lado, não coloquemos essa ideia que é um pouco obtusa de que essa forma de pensar, essa forma de ser, vai reduzir os laços que nós temos com os nossos amores. Eu tirei um trechinho aqui que eu vou ler, que diz assim, é da pergunta 205. É, ela não os destrói, ela os distende, ou seja, amplia, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Olha que coisa interessante. Ou seja, os laços vão ser maiores. E você também está acumulando mais gente, está juntando mais gente a essa família, que é a família espiritual, meus irmãos. Ela se dá não pelos gostos aleatórios nossos, ela se dá pelos gostos, pelas afinidades que nós criamos, pelas vibrações que nós mantemos. Isso é que faz e forma a família espiritual. Se mais almas se afinam comigo, vão se afinar também com as outras que eu já me afino, que eu já me ajustei. Concordam comigo? Tem um outro trechinho aqui. Não, esse agora não. Esse fala assim, que às vezes nós temos muito orgulho da família que nós temos, né? Da origem, dos nomes que pertencem à nossa família. Mas isso, gente, é uma bobagem. Ah, eu sou neto do barão ou bisneto. Não, isso é bobagem, porque isso não pertence a essa família espiritual. A não ser que esse espírito que já viveu na família atual que eu estou inserido tenha afinidades também comigo. Senão isso vai passar em branco, vai ficar só aqui na Terra. Que eu vou ficar apresentando o título, olha, eu sou bisneto do barão, eu sou filho do bispo, entendeu? Ou filho, perdão. Eu sou sobrinho do bispo. Isso não existe essa, como é que eu vou dizer? Não existe essa, esse coadunar, né, entre uma coisa e outra. O que é certo é que a vida material foi dada pelo meu pai e pela minha mãe, com as características que eles me passaram, da ancestralidade, sim, aí sim, da ancestralidade, genética. Mas eu fui criado por Deus e hoje eu sou aquilo que, ao longo das encarnações, eu quis ser, eu quis formar. Minha personalidade é aquilo que eu achei bom para mim até hoje. Mas como eu estou em transformação, tem muita coisa que eu já tirei. E ainda tenho que tirar muito, muito mais coisa da minha personalidade
porque a gente sabe que ainda não está tudo muito bom, ainda precisa melhorar bastante. Para nós encerrarmos, eu sei que muita gente, isso já passou pela cabeça de muita gente, relativo à família onde está inserido. Aí reclama que família, a minha família não me entende, não é a família para mim, eu queria estar inserido numa outra, mas reflitamos, meus irmãos, estamos na família que precisamos. Não fomos parar ali ao acaso. Nós somos espíritos antigos, precisando de redenção, precisando melhorar nossa condição espiritual nesse momento de transição do nosso planeta. Não só com o objetivo de poder estar no mundo de regeneração. Não. Essa mudança é para nós próprios. Será que a gente não está cansado de sofrer, de passar por dificuldades, das situações que nós já criamos? Então, nós precisamos muito avançar. É um entendimento muito difícil, não é simples. Às vezes a gente tem o conhecimento doutrinário, mas a gente não consegue transformar ele numa realidade nossa, no nosso dia a dia. E é preciso que a gente faça isso. Na família onde nós estamos inseridos, com o pai ou a mãe, ou a companheira, ou o esposo, ou os filhos que nós temos, porque eles estão na medida certa daquilo que nós precisamos para essa encarnação. Deus não é injusto. Deus não vai nos dar algo que a gente não possa suportar. Lembrem-se sempre disso. A família que nós temos é a que nós precisamos. Os pais que nós temos são aqueles que nós necessitamos. Deixo aqui o meu abraço a todos. Espero ter atendido aos objetivos da casa e vamos orar. Que a paz de Jesus esteja com todos nessa noite. Jesus amigo, agradecemos todo o apoio, todo o carinho para esse momento de reflexão. Que tu possas, Senhor, abençoar a todos os irmãos aqui conectados, atentos ao estudo. E a partir de agora nós possamos refletir, pensar, até que nós consigamos realmente compreender, trazer para nós, para a nossa realidade do dia a dia e vivenciar a doutrina espírita. Mais uma vez grato, Jesus, que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!